Amém. Fica à vontade, pastor. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém. Respondendo boa noite, graça e paz. Tá vendo certinho? A gente pode testar assim. O Espírito Santo disse. Deixa pra lá. Amei essa brincadeira, velho. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o André, Dedé. Aí me perguntaram uma vez, como você prefere que me chame? Que te chamem? Cara, contanto que chame. Eu pastoreio a igreja Verbo da Vida em Sapopemba. A gente está relativamente próximo de vocês. Eu não ia falar que está tão perto, mas o Caio... Cadê o Caio? Ali. O Caio, quando eu cheguei aqui, eu falei, irmão, você mora por aqui? Ele falou, moro. Eu onde? Em Guaianazes. Eu falei, então beleza, Sapopemba é pertinho aqui, é vizinho de vocês. Se vocês quiserem nos visitar qualquer dia lá, serão muito bem-vindos. Obrigado, gente, vocês são uma bênção, viu? Glória a Deus. E nós estamos lá pastoreando, servindo ao Senhor. Tem um pessoal de Sapopemba que veio. Obrigado, gente, por terem vindo. Uma alegria. Nós estamos começando também algo lá para os jovens, e estar aqui aprendendo com vocês para nós é muito importante. Esse ano, gente, esse mês especificamente, completamos 6 anos que plantamos a igreja lá, estamos avançando. E eu quero convidar vocês para celebrar o aniversário conosco, tá bom? Tem um cartaz aí que vai aparecer. Nós gostamos de festa, tá? Então serão 5 dias de festa aí com esses irmãos. Glória a Deus. Então, se você quiser, lá no Verbo Sapopemba, você é nosso convidado. Dia 21, nós teremos um momento que a gente chama de Iada XP, que é um tempo de oração. A gente só vai orar. Não tem liturgia, não tem... Cara, a gente entra na igreja e passa 2 horas orando. Amém? Essa é a proposta. Dia 22, nós vamos ter a nossa cesta apostólica. Vamos receber Eliezer Rodrigues ministrando a palavra. E hoje de manhã ele confirmou para mim, o Gabriel Rodrigues vai ministrar o louvor. O pastor Eliezer ministra a palavra na sexta-feira, dia 22. Sábado, dia 23, pastor Esdra Silva ministra a palavra. Dia 24, você não vai porque você vai estar na sua igreja. Por favor, diga amém. Glória a Deus. E é o pastor Neemias que vai ministrar lá. E dia 25 nós vamos orar mais. Amém? Ixi, só para fingir que você... Quer dizer, para parecer que você gosta de orar, fala assim, dia 25 nós vamos estar lá orando mais. Amém? Nossa, que povo avivado. Aleluia. Mas você é nosso convidado, querido. Feito aqui o anúncio, quero agradecer demais, gente. Estou muito empolgado de estar aqui. Eu amo ver esse tipo de reunião onde jovens se juntam, galera de várias regiões aqui, obviamente muita gente aqui da Zona Leste, aleluia, mas tem os irmãos de Pirituba também, né, aleluia, Vila Leopoldina, e aí Guarulhos, tá vendo, você vai falando, vai virando apresentação de caravana, né, eu falei Guarulhos abençoado, Guarulhos é quase Zona Leste ali, né? Principalmente Vila Isabel ali, vocês são quase Zona Leste, né? Aleluia. Cresci em Guarulhos, inclusive, olha só que bênção. O André, que é pastor de vocês também, né? Ele é o segundo nome mais bonito como pastor do Verbo da Vida, né? Glória a Deus. Mas ele estava falando de um acampamento de vocês que eu participei em 2011. Você vê que faz tempo, né? E aí ele falou, naquele dia lá teve um negócio dos penteados e tal. Cara, eu não participei, né? Por motivos óbvios. Aleluia. Mas, gente, vamos para a palavra, vamos ministrar a palavra de Deus. Eu tenho algo no meu coração que é muito complementar com aquilo que o Gu pregou. Ele falou sobre o processo, sobre a tribulação, sobre nos mantermos com o coração certo, no lugar certo, no meio dos processos. E o que garante para nós o coração certo no meio de um processo? É saber quem está no início e no fim desse processo. Nosso Pai está lá. Amém? Nós vamos enfrentar diversos processos ao longo da vida, mas quando há em nós uma confiança de quem está no final desse processo, a gente consegue atravessar isso
sendo grato ao Senhor? Por favor, diga amém. A Bíblia diz, né, sobre nos alegrarmos em toda circunstância. A Bíblia não diz para nos alegrarmos por toda circunstância, ok? Porque, cara, se aconteceu algo que o diabo é quem está fazendo, é o diabo que está fazendo e não Deus. E aí você não deve se alegrar pelo que o diabo está fazendo. Você deve se alegrar porque em Deus você tem resposta. Amém? O apóstolo Paulo, no mesmo texto que ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, sei tanto ter fartura como ter falta. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então o segredo de viver contente em toda e qualquer situação é saber em quem nós estamos e quem está no início, quem está no final do processo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, querido, eu quero te fazer um convite. Eu posso pregar aqui debaixo? Pode ser? Daí vocês me ajudam aqui? Eu quero te fazer um convite, querido. Essa daqui pode deixar aqui em cima, meu irmão, porque tão certo como vive o Senhor. Isso aqui embaixo eu vou derrubar. A gente estava falando, né, que criança mesmo com 11, 12 anos derruba as coisas. Eu estou com 36 ainda com esse hábito aí. Obrigado, meu irmão. Os caras da mídia estão amando esse momento, né? Velho, eu enquadrei a câmera certinho e o maluco pede para descer. Acontece assim. Quando a gente está numa reunião como essa, nós precisamos tomar cuidado para não ceder a uma tentação. A tentação de se tornar um soberbo julgador. Porque todo mundo que pega o microfone aqui, isso não acontece aqui, obviamente, mas talvez em outro país, né? Nesse outro país, nego pega o microfone e daí o cara fica falando, falou errado. Esse versículo não é assim. Com essa cara de sommelier de pregação. Faz uma coisa, desarma, meu irmão. Enquanto nós não amadurecemos, nós não aprendemos a receber do outro. E essa é a beleza do corpo de Cristo. A Bíblia fala em Efésios que através da igreja, a multiforme graça de Deus é revelada ao mundo. Enquanto você não aprende a receber do diferente, querido, você ainda é criança. Porque criança que gosta do papá cortadinho, do legume não encostando na outra coisinha, porque assim eu não gosto. Coisa de criança. Adulto gosta de feijoada. É tudo junto, misturado. E quando você cresce mais, você vai no buffet, que eu sei. Você pega feijoada, você pega comida japonesa e doce ainda. Aleluia. É isso aí. Quem manda chamar gordo para pregar, né? Aleluia. Querido, então... tudo bem a gente ter a atitude certa no nosso coração essa noite? Continuarmos com a atitude certa, amém? Queridos, como eu comecei a falar, quando a gente sabe quem está no começo, quem está no final do processo, nós conseguimos descansar e nos alegrar no Senhor. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para conversarmos é sobre confiança. Quando você confia naquele que é o dono do processo, você pode descansar. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não percebeu, vão ter várias vezes que você vai dizer assim, Senhor, eu não faço ideia porque eu estou vivendo isso. Senhor, eu não sei porque eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando. Ai, pastor, mas eu já fiz rema. Eu também. E fiz escola de ministros e dou aula na escola de missões e tem hoje mesmo um monte de coisa que eu não estou entendendo. E se a gente for sincero, a gente vai parar de tentar esquematizar Deus para dar uma explicação lógica para Deus, porque, cara, se você consegue explicar tudo sobre Deus, o Deus é você e não Ele. A gente tem que parar de tentar compactar Deus, né? Fazer Deus.zip para ver se cabe na nossa cabeça, porque aí quando cabe na minha cabeça eu consigo explicar e eu me torno o doutor da razão, onde eu sei explicar todos os porquês. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu tô com 36 anos, provavelmente 34 de vida eclesiástica, muito tempo na igreja, uns 16 anos de verbo da vida e tem um montão de coisa que eu não faço ideia do porquê Deus faz do jeito que faz, mas eu aprendi uma coisa, eu posso confiar nele, porque o jeito dele é melhor, porque o caminho dele é melhor, e eu simplesmente descanso. Aleluia, até engasguei, deixa eu beber água. Eu lembro de uma frase da Joyce Meyer. Quantos aqui já ouviram falar de Joyce Meyer? Joyce Meyer, ela
para quem não sabe, talvez seja a voz feminina mais importante do cristianismo no planeta, cara. Ela é uma ministra de Deus que está alcançando o mundo inteiro há pelo menos uns 25 anos. E ela fala, não sei se você conhece ou não o testemunho dela, ela basicamente durante a adolescência inteira foi estuprada pelo próprio pai. Cara, isso é punk. E ela fala assim, durante anos eu perguntei para Deus, por que comigo? Por que eu tive que viver isso? Ela falou, ele nunca me respondeu. Mas ela disse, eu descobri que o meu amor por Jesus é maior do que a minha necessidade de querer entender as coisas. Cara, tem dia que eu não entendo, mas entre o meu desejo de entender e o meu amor por Ele, eu fico com o meu amor por Ele. Eu posso descansar no meu Senhor, porque mesmo Ele não me explicando cada processo, eu sei que o processo é para o meu bem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, às vezes Deus não vai abaixar no seu nível para te explicar. Eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos agora em setembro, ou em outubro. Inclusive minha esposa não veio, minha filha não veio, mas elas estão assistindo online. E tem vezes que eu falo, filha, faça isso. Mas eu não quero. Os que são pais sabem bem do que eu estou falando. E aí ela pergunta, mas por quê? Querido, tem coisa que ela não vai entender o porquê. Tem coisa que criança não entende o porquê. Mas eu, como adulto, digo, faz porque é melhor para você. Mas por quê? Tem hora que não dá para falar assim, deixa eu te explicar o porquê é melhor você comer legume. Eu tô com 36 anos e ainda não entendi, mas amém. Eu prefiro McDonald's. Aleluia. Não, tem coisa que não precisa nem revelar, né? Tipo... Mas, cara, tem coisas que eu só falo, faz, porque eu sei o que é melhor para você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre Deus vai trazer explicações para você. Isso não tira a sua necessidade de obedecer. O que denuncia a nossa maturidade é obedecer sem requerer explicações. Cara, o irmão leu aqui o texto lá de Abraão indo sacrificar Isaac. Nós não vemos no texto Abraão questionando a Deus. Peraí, Deus, eu era velho, minha mulher é estéril, não podia ter filho. Foi o Senhor que inventou essa história de filho. Beleza. Vem Ismael, depois vem Isaac, o filho da promessa. Graças a Deus, o moleque vai crescendo. Glória a Deus, o Senhor falou pai de nações. Então beleza, é Isaac, a partir de Isaac, pai de nações. O negócio vai rolar e tá tudo certo. Agora o moleque é adolescente, você manda eu matar ele. Não é muito lógico, vamos combinar? Mas Abraão não fez esse questionamento. Ele falou, rapaz, Deus pediu, vamos lá. O que demonstra a nossa confiança no Senhor não é quantas explicações nós temos do Senhor, é quanta obediência nós temos ao Senhor. Não, eu fiz porque Deus vai fazer assim, daí depois Deus vai mover aqui, daí Deus vai encaixar ali, e aí eu sei explicar. Desculpa, querido. Deus tem maneiras que você não consegue nem compreender. Meu e o seu papel não é dar explicações lógicas sobre os processos de Deus. O meu e o seu papel é continuar caminhando com Ele no meio do processo. Aleluia. Sabe, eu não sei se você já reparou, e eu estou falando sobre confiança, e meu Deus do céu, eu nem comecei a ler minhas anotações, mas vamos lá. Eu não sei se você já reparou quando Jesus comissiona os 72 discípulos. Porque Jesus, ele faz essa comissão para os 72, né? Ele fala, olha, eu quero que vocês vão em duplas de cidade em cidade ministrando o evangelho, beleza? Cure os enfermos, expulsem os demônios, e é isso. Eu tomo muito cuidado para falar isso, porque uma vez um irmão falou, cure os demônios e expulse os enfermos. Não é bom. E aí, beleza, Jesus arma esse negócio e fala, vão lá. Agora, todo bom líder faria um bom planejamento. Fala assim,
Já preparei as cidades aqui, você vai dormir nesse hotel, você vai ministrar, marquei uma conferência para você lá, vai ser discípulo, vai ser os 72 tour, e aí vocês vão ministrando de cidade em cidade. Cara, a gente coloca uma grana no Meta Ads, no Google Ads, a gente coloca tráfego pago, lota a bilheteria, cara, a gente chama um cantor famoso, tá ligado? E a gente aumenta ali e faz um grande evento em cada cidade. Fechou. Não, Jesus não fez isso. Jesus disse: vão, não levem roupa extra, não levem comida, não levem dinheiro. Jesus, eu não sou um gênio da logística, mas tem tudo para dar errado esse rolê. Agora, por que Jesus pede isso? Porque Jesus, ele está mais comprometido com o processo do que com o resultado. Quando a gente olha para isso, a gente acha que o que Jesus queria era disseminar a mensagem dele, ficar famoso, e agora todo mundo vai ouvir, beleza, e aí o evangelho vai ser propagado. Não, o que Jesus queria com esse negócio era formar 72 pessoas. Porque os caras, sem ter roupa extra, sem ter dinheiro extra, sem ter ninguém para pedir ajuda, necessitariam depender do Senhor. E esse processo talvez não formasse uma multidão de discípulos, mas ia formar o caráter dos 72. Queridos, às vezes Deus nos coloca em umas coisas que a gente fala assim: Senhor, esse não é o jeito mais efetivo. Senhor, não é assim que vai crescer. Mas Deus, em primeiro lugar, quer formar você. Às vezes a gente está tão engajado com o resultado que a gente perde de vista o que Deus quer formar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Ele quer formar a mim e a você. Confiança é simplesmente descansar, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Como é o nome do mano aí da brincadeira? Mateus. Posso orar por você, Mateus? Seu filho? Gaio, que lindo, cara. Você vê milagre de Deus, né, cara? Como Deus pode fazer um menino tão bonito de um pai tão feio. Aleluia. Deus é poderoso, né? Posso orar por você? Fica de pé, por favor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Mateus. Obrigado por esse chamado, Senhor. Obrigado, Senhor, por um homem que vai seguir o processo mesmo quando não está vendo a linha de chegada. Senhor, eu te agradeço, Pai, por força para essa fase, Pai. A fase onde não tem tantas respostas, mas há uma segurança de quem é o Senhor que está na linha de chegada. Eu te agradeço, Senhor, porque no tempo certo o Senhor sabe nos encontrar. Eu te agradeço, Senhor, porque nós não precisamos de marketing ministerial. Afinal, foi o Senhor Jesus que disse que ninguém acende uma candeia para deixar debaixo da cama, mas coloca num lugar alto para iluminar toda a casa. O coração do meu irmão nunca foi o lugar alto, mas foi o Senhor que decidiu, e é o Senhor que vai colocá-lo na posição que o Senhor sempre o viu. Eu te agradeço, Pai, nova graça, nova força para essa estação, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. Às vezes a gente acha que está avançando, às vezes a gente acha que retrocedeu, mas no olhar de Deus nós estamos no caminho certo, dando passo certo, na hora certa. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, 2016, eu tenho amigos que assim como eu, tinham ambições ministeriais. Cara, eu me sinto tão inspirado a compartilhar esse testemunho aqui. Galera que fez rema comigo, escola de ministros comigo. E todos nós tínhamos ambições ministeriais, né? A gente sabia, cara, Deus chamou a gente para isso. Só que alguns amigos meus começaram com uma mania que eu achava meio estranha. Eu sou velho, mas nem tanto, né? 2016 já tinha rede social. E aí os caras oravam, sei lá, por cura. E aí um surdo foi curado. E o cara, olha aqui, queridos, eu estou aqui com o irmão fulano de tal que não ouvia. E cara, isso começou a ganhar uma repercussão. E os caras começaram a ser convidados. E no meu coração isso arranhava. Mas, mano, não sei, não me parece ser a coisa certa. E eu tava nessa, né?
E aí um dia eu recebo uma ligação de uma irmã, lá de Campina Grande, na Paraíba, do Verbo da Vida, da sede. E ela falou, cara, a gente tem uma campanha aqui, uma campanha da agência de missões, a gente quer que você venha gravar. Aliás, a gente quer que você grave. Eu achei que assim, beleza, eu gravo aqui do meu celular, mando pra eles e eles vão fazer o que quiser, né? E aí no começo eu resisti, eu falei, minha irmã, tô trabalhando tanto, não tem nem tempo e tal. Ela, rapaz, tem que ser você. Eu falei, beleza, vai, tá bom, vamos lá, como que faz? Como que eu gravo? Ela, não, me fala o final de semana que você pode vir pra cá. É o quê? Tem que ser aqui. E aí, pela primeira vez, eles mandam uma passagem, eu fui pra lá. E mais uma vez, querido, eu não lembro de ter compartilhado esse testemunho em outro lugar. Eu acredito mesmo que isso é para alcançar algumas pessoas aqui. Eles mandam uma passagem, eu vou lá e, cara, que coisa maravilhosa, assim. Né? A gente que tá no Verbo da Vida, mas tá mais distante da sede lá, tem coisas que são diferentes para nós, né? E aí toda aquela galera que eu admirava, que foram meus professores da escola de ministros, os caras falando, ô Dedé, eu vi que você tá gravando aí. Caramba, ele sabe meu nome. E aí a gente foi gravar lá na chácara do Pastor Bud. O Pastor Bud já tinha falecido, mas a mamadinha tava fazendo almoço, assim, o culto parou de almoçar para ir mostrar a chácara lá para mim. E eu, cara, onde que eu tô, velho? E gente que eu nem sabia que sabia meu nome, os caras me chamando de Dedé. E eu falei, cara, que legal, né? E beleza, né? Eu voltei para casa, no avião, assim, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, quando eu quiser te achar, eu sei onde você mora, eu sei o seu telefone e eu sei como te promover. Não tente me ajudar. Querido, eu sei que nós que estamos na palavra da fé, reconhecemos rapidamente o nosso chamado, glória a Deus por essa característica do nosso ministério, porque se você passar esse microfone aqui, todo mundo sabe pregar, todo mundo tem uma palavra de Deus, e a gente reconhece o chamado. Agora, querido, ouça o conselho do Senhor, não tente se autopromover, confia no Senhor, Ele é o dono do processo. Quando for para te achar, Deus sabe. Aleluia. Confiança é você abrir mão das suas próprias estratégias, confiando que a estratégia dele é melhor. Quando eu era criança, tinha uma música do Renascer Praise que dizia, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Olha isso, gente. Glória a Deus. Deus está nos convidando para um lugar de confiança. E esse lugar de confiança requer abrir mão das nossas próprias estratégias para que o Senhor receba a glória. O que é confiança? Confiança é você aceitar a vulnerabilidade porque você conhece as intenções do outro. Então, quantos casados nós temos aqui? Beleza. Vocês que são casados, olha lá, o irmão deu glória, senão a Lu dava uma cotovelada, né? Louco. Vocês que são casados, eu tenho certeza que depois de 2, 3 anos de casamento, tem alguns ciúmes lá do namoro que não faz mais nem sentido. Você fala, cara, eu conheço o coração dessa pessoa, eu sei quem é essa pessoa. Você, depois de casado, você sabe, cara, que quando o seu cônjuge pegar o microfone para pregar, ele não vai ficar falando certas coisas, aleluia, porque senão em casa ele apanha, né? Mas a experiência vai produzir no irmão o conhecimento aí, aleluia, né? A experiência vai ajudar o irmão, aleluia. Mas você não tem algumas inseguranças que são comuns no começo do namoro. Por quê? Porque você já viveu perto o suficiente para descansar. Isso é confiança. Você aceita uma situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque você conhece o coração do outro. Deus está nos chamando para confiar nele. Eu ouvi uma história de sabe aqueles equilibristas que o cara atravessa de um prédio para o outro em cima de uma corda? Quem sabe do que eu estou falando? Beleza, uma pessoa sabe do que eu estou falando, mas acredita que existem pessoas assim, equilibristas, que ele passa uma corda de um prédio para o outro
E ele vai andando por cima dessa corda. Esse camarada foi fazer isso em dos maiores prédios dos Estados Unidos. E uma repórter foi lá entrevistar e fazer a matéria e tudo mais. E ela falou, como o senhor tem coragem e tal, e aquela coisa toda de repórter. E o cara foi de um lado para o outro, foi e voltou. E ele fala para a repórter, você acredita que eu posso ir sem materiais de segurança? Ela falou, moço, ele se acredita ou não? Ela, acho que sim, né? E ele foi, sem nenhum item de segurança. Foi de um lado para o outro. E foi e voltou. E ela, uau, impressionada, né? Gravando aquilo. Ele falou, você acredita que eu consigo ir sem nenhum item de segurança, levando um carrinho de mão? Se eu falar que eu acredito, mas vai lá, né? Você que é o doido, vai. Ele pegou o carrinho de mão, foi e voltou. E ela impressionada, meu Deus, como você pode ter tanta segurança? Ele falou, quanto você pesa, moça? Ela falou, 58 quilos. Para você que está solteiro, nunca pergunta para a varoa o quanto ela pesa, tá bom? Mas essa repórter provavelmente não era do time do McDonald's. E ela foi lá, ela falou, né, 58 quilos. O que o cara fez? Pegou 2 sacos de cimento, 100 quilos, colocou no carrinho de mão. Ele falou, você acredita que eu consigo ir e voltar com 100 quilos nesse carrinho? Ela falou, depois de tudo que eu vi, acredito. Então tá bom. O cara foi e voltou com o carrinho. Ele falou, você acredita que eu consigo ir com você? Ir e voltar com você no carrinho de mão? Ela falou, acredito. Ele falou, então suba no carrinho. Ela, de jeito nenhum. Pô, mas moça, você acabou de dizer que acredita. Ele falou, eu acredito, eu só não confio. Querido, às vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Você acredita que Deus pode cuidar de você e da sua família? Acredito. Você acredita que Deus pode te levantar? Acredito. Você acredita que Deus cura? Acredito. Você acredita que Deus sabe como cuidar da sua família? De tudo? Acredito. Então entra no carrinho. Ai. Fé não é simplesmente entender mentalmente que Deus pode fazer. Fé é entrar no carrinho. E entrar no carrinho, querido, vai colocar tua vida em risco mesmo. Mas você confia nele. E você descobre que o lugar mais seguro da terra é estar dentro do carrinho com o Senhor. Eu acredito que o Senhor pode cuidar de mim, da minha vida, da minha família, mas eu preciso ver bem qual faculdade eu vou fazer, porque se eu não arquitetar tudo, pode ser que não vai dar certo lá na frente. Ei, entra no carrinho. E se Deus pedir para você fazer uma parada que vai contra os seus conceitos pré-estabelecidos? Você acredita o suficiente, ou melhor, você confia o suficiente para entrar no carrinho? Ou você vai pedir, Deus, vem cá. Me traga as probabilidades de dar certo isso. Eu quero um relatório na minha mesa até o final dessa tarde, tá bom, Senhor Deus? Quem é o Deus aqui? Fé, querido, não é simplesmente a gente decorar o que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele pode fazer. Fé é a predisposição de entrar no carrinho para ser coparticipante daquilo que Deus quer fazer na terra. Cara, eu acredito que Deus pode ressuscitar os mortos. E aí, tá a fim de invadir um velório e orar, e se der errado a gente passar mó vergonha? Assim eu não sei se eu acredito tanto. Não, porque veja bem, né? A Bíblia fala em Provérbios que a sabedoria mora com a prudência, pastor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu prefiro fazer parte do time dos que passam vergonha, mas estão tentando fazer algo. Porque tem um monte de expert de Deus que sabe explicar como a fé funciona, como a fé vem, como ela cresce, como você exercita a fé, mas não usa a fé para nada. Uma geração que faz diferença no mundo não é uma geração de técnicos explicadores de Deus. É uma geração de gente que sabe revelar o Senhor.
Quer saber como desarmar qualquer ateu? Mostra Jesus para ele, mostra o sobrenatural para ele. Oh, aleluia! Tinha um moleque que trabalhava comigo, eu era gestor de vendas de uma startup, e um menino que trabalhava na minha equipe, ele falava, ele teve muitas frustrações na infância com a igreja. E um dia ele chegou lá com muita enxaqueca no escritório, e eu falei: João, Jesus quer te curar, mano. Ele, E como que ele faz isso? É simples, tudo que Jesus faz através do corpo dele. Eu sou o corpo de Cristo aqui na terra, deixa eu orar por você. Aí ele falou: fechou, eu tenho que ajoelhar? Eu falei: não, fica aí. Sentado na mesa dele, o cara foi curado. Falou alguns palavrões, né? Ele falou, mano, o que você fez? Cara, Jesus te curou, eu não fiz nada. Não, mas sem zoeira, passou mesmo, eu não estou sentindo mais dor, sumiu. Eu falei: pois é, ele é real. Esse é o caminho, querido. Agora, e se ele não fosse curado? Às vezes esse questionamento é o que nos impede. E se a pessoa não for curada, o que eu vou dizer? Querido, deixa eu te dar uma resposta. O irmão que foi curado, o mérito é meu? Vamos lá, o mérito é meu? A glória é minha? Nada é meu. Eu só pus a mão e orei. Amém? Agora, por que quando não é curado a culpa é minha? Cara, não, é porque eu vou ter que explicar para ele que ele precisa crer também. Para de dar desculpa. Querido, a coisa mais bonita que alguém da fé pode dizer é: não sei porque você não foi curado, mas se você quiser, oro de novo. Acabou. Não, pastor, mas o senhor tem que saber, porque 50% é a parte de quem ministra, 50% é a parte de quem crê. Sério mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos da fé, mas nós não podemos colocar Deus como refém da nossa fé. Não, porque vira desculpa para tudo. Tudo que Deus não fez e eu não sei explicar, eu falo: é porque a pessoa não creu. Para de ser covarde, querido. Mais bonito dizer: eu não sei. Eu sei que Jesus cura, não por conta da minha experiência, não por conta das vezes que eu vi Ele curando. Eu sei que Ele cura porque a palavra diz que Ele cura. Mas você já orou por alguém que não foi curado? Meu irmão, um monte de gente. Sabe o que eu digo? Eu continuo acreditando, Ele cura. Ele cura. E não é quem me dá essa segurança, não são as minhas experiências, é a palavra dele. Amém? Confiança, querido, é você não ousar buscar dar explicações onde Deus não quis explicar. A gente tem essa mania besta, né? De querer explicar o que Deus não quis. Pensa comigo. Cego de nascença. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você conhece a música, né? Numa cidade chamada Jericó. Aí beleza, é música de velho, né? Você que tem mais de 35 anos certamente sabe o que eu estou falando. Você que é mais novo, me perdoa. Jesus vai e cura o camarada. Olha os técnicos de Deus aí. Mestre, quem pecou para que este fosse cego? Ele ou os pais dele? Isso antes de Jesus curar. Velho, o cara estava cego e os caras estavam buscando explicação. E às vezes essa tem sido a nossa postura como igreja. Pastor, por que está acontecendo esse negócio de ideologia de gênero? Foi falta de posicionamento da igreja? Ou foi porque é o mal nos últimos dias? Não interessa. Interessa que a resposta de Deus são pedagogos cheios da palavra. É o nosso povo aqui se preparando, cheio da palavra, cheio do Espírito. É os nossos moleques lá no departamento infantil recebendo a palavra de Deus. Para de gastar tempo explicando o problema e foca na resposta. A resposta é o que nós carregamos. Jesus falou: nem ele, nem os pais dele. Isso é porque o Filho do Homem seja glorificado. Vai lá.
até hoje você vem sendo um técnico de Deus, eu quero te dizer uma coisa com todo amor: está demitido. Eu louvo o Senhor porque Atos 1, no versículo 8, eu já desisti da minha anotação, tá? Não, depois ele vai começar a pregar, já foi. Atos 1, versículo 8, o texto diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Não diz que nós seremos advogados de defesa. Qual a diferença de um advogado? Tem alguém aqui que estuda direito? Vocês não estão estudando bem? O resto todo mundo é para estudar direito. Cadê o cara do Paduntes? Obrigado. O irmão falou: entendi. Que boa piada, não é mesmo? Mas a diferença de um advogado para uma testemunha: a testemunha, ela viu, ela estava lá. O advogado, ele está empenhado em estudar o caso, estudar as provas, montar um argumento lógico para fazer uma defesa. Deus não chamou você para defendê-lo. Deus chamou você para ser testemunha de que Ele está vivo. Querido, mostra que Jesus está vivo. Olha para mim, velho. Olha a vida que eu levava. Olha de onde Deus me tirou. Eu sou a prova que Deus pode fazer, além da nossa capacidade, além da nossa inteligência. Eu sou a testemunha de Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado com uma cara bem profética e fala: boa noite, testemunha de Jeová. Esse daí vai bater palma na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, isso é confiança. Nós simplesmente respondemos ao que o Senhor nos pede e abrimos mão da nossa vaidade de querer nos autopromover. Glória a Deus. Autopromoção é o que mais tem impedido um povo que tem uma palavra tão boa de alcançar outras pessoas. Porque, cara, a primeira coisa que... Desculpa, gente. Eu tô nessa há 16 anos também, na palavra da fé. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes o que nós mais nos orgulhamos é quão chato nós somos com a música dos outros. Ai não, é porque cantou heresia, está fora da palavra. Então componham vocês. Glória a Deus pelo apóstolo Eliezer, glória a Deus pelo Andrezinho, glória a Deus pelo Manassés Guerra. Mas cadê o povo de menos de 20 anos aí compondo as músicas? Cadê a nossa galera trazendo canções que o céu estão cantando, alinhado com aquilo que a gente acredita? Aí o problema é que a gente fica confortável demais falando assim: aí o Vilas Boas cantou isso errado. Meu amigo, olha o que o cara está fazendo. Infantilidade, a gente todo orgulhoso do nosso conhecimento bíblico e não produz nada. Desculpa, se você aprendeu a palavra da fé só para ficar colocando rótulos em outros, você nem precisava da palavra da fé, querido, porque o acusador é o diabo. Então, enquanto a gente estiver precisando da música dos caras para levar um ambiente de adoração aqui, vamos baixar a bola? Amém. Desculpa aí, não era para ser tão duro isso, mas deixa eu orar por você, mano. Você é sua namorada? Fiquem de pé, por favor. Qual é seu nome? Tiago. Pai, obrigado, Senhor. Como eu percebi no meu espírito, Pai, o Senhor trazendo canções do céu. Senhor, eu te agradeço, Pai, por momentos de oração espontâneos que virarão canções. Sabe, Tiago, eu vejo momentos de pressão, cara, que a resposta de Deus para você vai ser pegar aquele violão e cantar para Ele quando ninguém estiver enxergando. E aquilo que foi resposta de Deus para você
tocando vidas, tocando pessoas, atraindo pessoas. Eu te agradeço, Senhor, por uma ministra da palavra e do Espírito, que ama fluir nos dons, mas ama, Senhor, as sagradas Escrituras. Eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Querido, você confia que Deus está fazendo algo novo? Deus está levantando uma geração como resposta dele sobre a terra, e você e eu fazemos parte disso, meu irmão. Glória a Deus. Sabe, quando eu cheguei aqui hoje e eu vi a música tocando, eu fiquei tão emocionado, cara, porque eu cheguei no Verbo da Vida por conta de um movimento de jovens. Eu cheguei por causa do Plug lá em 2008. Como aquele negócio mudou minha vida. Como foi bom participar disso. E eu estava aqui num ambiente tão grato. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua alcançando as próximas gerações. E sabe, querido, hoje vocês estão muito melhores do que nós éramos, mas eu vou te dizer uma coisa: vai vir uns adolescentes aí que vão ser muito melhores do que vocês, e graças a Deus, porque o reino de Deus é intergeracional. A Bíblia diz: uma geração anunciará a outra geração. Querido, nós estamos construindo algo, mas vai ter uma molecada que vai chegar aí e vai muito mais além do que nós somos. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Você está percebendo o Senhor movendo aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Como é seu nome do baixo? Gustavo. Você percebeu, o cara está tão imerso no Senhor que esqueceu o nome. Ele falou, boa, Luiz Gustavo. Deus sabe enxergar o coração certo, cara. E isso é muito legal, porque não precisa ter o trejeito certo. Não precisa ter o trejeito do Verbo da Vida, o trejeito de... Cara, há liberdade no reino para ser quem somos. Deus olha o coração certo e sopra sobre isso. Cara, eu vejo mesmo você entrando numa fase, numa temporada de colheitas de coisas que você plantou em secreto. Você diz, era mais fácil ir de outro jeito, era mais fácil não seguir por esse caminho, mas você permaneceu. Existe uma recompensa para os que permanecem. Existe uma recompensa. Sabe, às vezes o caminho mais rápido é buscar outra opção. Mas existem aqueles que permanecem. Foi aqui que Deus falou, é aqui que eu fico. Até ver Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Senhor, obrigado, Pai, por recompensas do céu sobre a vida do meu irmão. Obrigado, Senhor. Um homem que decidiu permanecer, recebendo recompensas do alto, em nome de Jesus. Aleluia. Você recebeu algo bom do Senhor essa noite? Glória a Deus. Minha irmã, deixa eu dizer, você é a pessoa certa para a missão. Não deixe suas inseguranças dizerem ao contrário. Você é a pessoa certa para o trabalho. Deus escolheu você para isso. Você não é um chaveiro dele. Deus escolheu você para fazer isso. Você é a pessoa certa para a missão. Se enxergue como Deus te enxerga. Ele te vê como apta, como capacitada para fazer o que Ele te chamou para fazer. Levanta a mão. Obrigado, Senhor. Nova consciência da autoridade que ela recebeu do Senhor. Minha irmã, simplicidade e doçura no falar não é falta de autoridade. Obrigado, Senhor. O Senhor usando. Você não precisa imitar a personalidade de outro. Pode ser dócil, sim. Mas Deus usa isso e reveste de autoridade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu percebi no meu espírito uma coisa, querido. Algumas pessoas que talvez entraram aqui muito próximas da desistência. Cara,
eu já vi esse negócio de jovens e música, e para a direita, para a esquerda, e na real eu tô cansadão disso. Só que de alguma maneira, enquanto você ouvia as ministrações aqui, os momentos de música, te deu uma saudade de estar no lugar certo, com o coração alinhado. Talvez você esteja até sendo funcional, ó. Você está servindo na igreja, cumprindo suas escalas, mas o coração desviou. A Bíblia diz lá em Lucas 15, a Bíblia conta 3 parábolas. A do filho pródigo, a da ovelha perdida, mas no meio delas tem a parábola da dracma perdida. O filho pródigo saiu de casa. A ovelha perdida estava no aprisco e se perdeu. A dracma estava perdida, mas estava dentro de casa. E às vezes a gente está funcional, a gente está cumprindo a escala, a gente está com a camiseta do ministério, a gente está cumprindo, seguindo, fazendo. E ninguém percebeu que o nosso coração já não está mais onde estava. De alguma maneira, hoje à noite te deu saudade. Cara, eu não posso mais avançar desse jeito. Eu quero cumprir a escala, eu quero ser funcional, mas eu quero fazer isso com meu coração no lugar certo, porque o Rei é digno de tudo que há em mim. Você não precisa sair de mais uma reunião de jovens com esse gosto de derrota na boca. O que o Senhor fez agora é parar mais um ano para alcançar você, porque você é importante demais para ficar para trás. Pastor, mas eu não fiquei para trás, eu vim. Sim, mas e seu coração? Querido, a vida de fé não é um chamado para nós fingirmos que está tudo bem. A vida de fé é a liberdade de sermos reais, de vez em quando falar: ei, não está tudo bem não, eu preciso de ajuda. E a gente ter irmãos maduros o suficiente para falar: não vou deixar você parar, eu te ajudo, eu estou contigo, meu irmão, você não está sozinho nessa, aleluia. Nós vamos sair daqui com algumas questões resolvidas no nosso coração. Quero contar um testemunho de uma amiga minha. Eu não vou citar nome porque ela está conhecida no ministério agora. Mas basicamente no ano de 2010, eu lembro exatamente no mês de março, eu servia na música num culto de jovens. Essa menina entra pela igreja e ela tem um encontro com o Senhor. Obviamente eu fiquei sabendo depois, né, de tudo que aconteceu. Mas essa irmã basicamente teve um encontro com Jesus naquela noite. Ela, olha o histórico dela: os pais missionários em outra nação, ela desviada até a tampa, namorando com uma outra mulher. Meia hora antes do culto tinha cheirado uma carreira de cocaína. Chega no culto, tem uma visão dela no campo missionário. Ela ficou indignada com Deus. Deus, olha para mim, como você pode me dar uma visão com o campo missionário? Olha o que eu estou fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente geralmente canta dos meus erros, não se lembra mais, a gente acha que a gente está falando dos erros de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 1 ano atrás, mas os erros de meia hora atrás, antes do culto começar, Deus está disponível para liberar perdão. Essa menina que tinha acabado de fazer um monte de coisa errada, tem uma visão dela servindo a Deus no campo missionário. Ela volta para Jesus com os 2 pés no peito, meu irmão. Naquele ano, ela se matriculou no Rema. 2 anos depois, ela foi aluna 100% do Rema, fez o 2º ano do Rema junto com a escola de ministros, e foi aluna 100% da escola de ministros também, e foi o primeiro lugar da OAB na cidade. Ela fazia direito, ela prestou OAB, na cidade ela foi o primeiro lugar. Tudo isso ao mesmo tempo, para o louvor da glória do nosso Senhor. Hoje ela vive em outra nação, ela e o marido estão ajudando uma obra do Verbo da Vida em outra nação. Mas sabe o que aconteceu, querida? Deus pôde encontrar aquela menina. Então deixa eu te dizer uma coisa: seus erros não assustam Deus.
Ah, não, o que eu fiz é muito punk. O que eu fiz, querido, seus erros não assustam Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Deus decidiu te amar, mesmo sabendo o que você fez. Deus decidiu te amar, mesmo sabendo o seu passado. Deus decidiu te amar. Deus decidiu chamar você para o time dele, mesmo sabendo o seu histórico. A Bíblia conta que uma mulher foi pega em flagrante adultério. Querido, flagrante adultério não significa que ela foi no gabinete do pastor e foi confessar: olha, pastor, caí. Não, ela estava no ato. Provavelmente ela foi arrastada para a rua com pouquíssima roupa ou nenhuma. As pessoas iam apedrejar ela e trouxeram ela para Jesus. Mestre, a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. O que você diz? Jesus falou: ok, vamos lá. Taca a primeira pedra aí, quem não tem pecado, e está tudo certo. Os mais velhos, né, provavelmente por estarem mais familiarizados com seus pecados, foram indo embora, um por um. Agora, Jesus não tinha pecado. Jesus tinha o direito. Jesus tinha o direito. Ele nunca pecou. Só que Jesus... Eu me emociono pensando nessa cena, cara. Eu imagino Jesus se abaixando no nível dela, olhando no olho. O que todo mundo via como uma adúltera, Jesus viu como uma filha, olhando no olho dela, falando: mulher, cadê os teus acusadores? Olha, se foram, Senhor. E Jesus, que tinha o direito de condená-la, disse: eu também não te condeno. Pelo fato de Jesus ter dito: eu não te condeno, ele pôde dizer o que ele diz na sequência. Ele disse: vá em paz e não peques mais. Querido, condenação só gera mais erro. Agora Jesus remove a condenação e diz: eu não te condeno. Agora eu vou te chamar para viver um estilo de vida muito louco, onde o pecado não vai ter domínio sobre você. A Bíblia diz em Romanos 6, no versículo 14, que nós estamos debaixo da graça, não da lei, e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Querido, quando o Senhor remove a condenação, Ele nos libera para viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. A Bíblia diz em Tito 2, no versículo 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está aqui, ó. Desculpa, esse é Romanos 6,4. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sabe o que isso está dizendo, querido? A graça de Deus é suficiente para você não só receber perdão dos pecados, mas viver uma vida sem precisar mais pecar. Jesus demonstra isso para aquela mulher: eu não te condeno, vá em paz, não peques mais. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus quer deixar claro que Ele não vai te deixar para trás. Então, se você entrou aqui, querido, e você está ouvindo isso que eu estou falando, todos esses textos que eu falei, eu quero orar por você. Se você cansou de ficar lidando com esse peso, com essa culpa, com essa condenação, e você falou assim: cara, eu desisto de desistir. Eu quero viver para Ele com toda a intensidade do meu coração. E hoje talvez o que está te impressionando é que Jesus tem um caminho de retorno para você. Mano, eu achei que não dava mais, eu achei que tinha ido longe demais. E aí Jesus para uma reunião de um monte de jovens que você nem sabe por que você veio. Ainda conto com você, ainda está valendo.
O Senhor está dizendo: eis-me aqui, que um dia você me disse, eu ainda conto com Ele. Eu vou levantar você, eu vou usar você para o louvor da minha glória, a despeito do seu passado, a despeito do seu histórico, eu quero usar você. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, esse convite não é um convite romântico, emocional, esse é um convite para gente séria. Se você fez a conta, cara, eu estou cansado de viver uma vida longe do propósito para o qual eu nasci. E agora eu quero deixar claro, para o céu, para a terra e para o inferno, eu estou de volta. Essa é a sua noite, meu irmão. Querido, eu posso te dizer, ao longo dos anos eu vi algumas pessoas tomando decisões desse tipo, e vale muito a pena. Eu não vou ficar floreando não. Se é o seu caso, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se você decidiu viver uma vida de vitória sobre o pecado, é isso. Se precisava dos primeiros corajosos, eles já estão de pé. Que tal parar de perder para o diabo toda vez? Que tal parar de perder para os seus vícios, para os seus hábitos do passado e viver uma vida que a Bíblia chama de gloriosa liberdade dos filhos de Deus? Querido, em Jesus a gente sabe o que é ser radicalmente livre. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Encontrei a dracma. A Bíblia fala que aquela mulher que perdeu a dracma, ela varreu a casa toda, ela levantou os móveis, ela falou: está aqui dentro de casa, mas cadê? E em algum momento ela achou. E a Bíblia diz que ela chamou as amigas e foi fazer festa. Filha, requer muita coragem para você estar na escala, para você estar servindo e para você dizer: eu me importo mais com o meu chamado em Deus do que com o que os meus amigos de igreja vão pensar. Isso é coisa de gente grande. Que honra conhecer você, minha irmã. Obrigado, Senhor, por esse chamado glorioso. Não vai morrer, esse chamado não vai ficar para trás. Eu te agradeço, Pai, porque o que foram lágrimas para ela serão cura para outras mulheres, cura para outras meninas. Eu te agradeço, Senhor, o Senhor trazendo sobre ela vislumbres do chamado, impressões do chamado. Obrigado, Jesus, aleluia. Você que ficou de pé, vem aqui para frente, querido. Nós queremos orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Aleluia. Tem um texto muito forte no meu coração, talvez vocês já conheçam. Jeremias 29, no versículo 11, diz: eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. O que é confiança? Confiança é entrar no carrinho dele, sabendo que os pensamentos dele para nós são melhores. Cadê os líderes de jovens aqui? Fiquem de pé, por favor. Vem cá, vamos ministrar, gente. Vamos trabalhar. Aleluia. Aleluia. Podem ministrar. Nossos irmãos estão de volta. Aleluia. Você que ficou sentado aí agora, fica de pé no seu lugar. Vamos adorar Jesus. A Bíblia fala que no céu tem festa quando um pecador volta para os caminhos do Senhor. Aleluia. Aqui, Mateus. Aqui, ó. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, ver
Deixa eu dizer algo, querido, que acabou de subir no meu coração. Nós veremos no Verbo da Vida, principalmente nas conferências de ministros do Sudeste, e é bom que está sendo gravado isso. Vai ter uma mudança nos próximos anos na faixa etária dos licenciamentos no Verbo da Vida, porque Deus está levantando gente tão jovem. É novo de idade, mas é tão maduro no Senhor. Nós vamos ver cada vez mais pessoas com 25 anos ou menos sendo levantados, sendo licenciados. Aleluia. Tem uma mudança de faixa etária, porque Deus está levantando ministros mais jovens para o louvor da glória dele. Aleluia. Você faz parte disso, meu irmão. Aleluia. Aleluia, aleluia. Todos os líderes de jovens que estão aqui, levante suas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por uma capacidade dobrada, uma capacidade aumentada de pastorear o coração dos jovens. Obrigado, Senhor, por um pastoreio sobrenatural. Obrigado, Senhor, por uma capacidade sobrenatural para cuidar, para amar, para aconselhar. Obrigado, Jesus. Conselhos inspirados pelo céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Gente, que honra estar com vocês. Aleluia, aleluia. Eu tenho que terminar, né? Calma aí. Sabe, queridos, eu aprendi algo do Senhor. Se tem algo que é fundamental no cristianismo, é chamado redenção. Deus sabe redimir as coisas. O que é redimir? Redimir é pegar características, cara, que a gente achou que era só nossa. Redimir é Deus pegar coisas que a gente achou que nem agradava a Ele, e aí Deus pega essas coisas para o louvor da glória dEle. Obrigado, Senhor. O Senhor está redimindo os dons e os talentos que eu coloquei em você. Fui eu que coloquei, não foi o diabo que te deu. Eu vou usar para mim. Eu quero usar para mim. Sim, vai ser para o louvor da minha glória. Eu te capacitei, eu te dei habilidades. Eu ouço a palavra, um nome, Bezalel. Bezalel foi o homem que Deus ungiu para fazer as obras artísticas do templo. Bezalel foi um cara capacitado por Deus para criatividade. Eu te agradeço, Senhor, porque quem deu criatividade a ele não foi o homem, não foi o mundo, não foi o diabo, foi o Senhor, e vai usar para o louvor da sua glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Uma nova unção, uma nova capacidade. Se veja no chamado, se veja na vocação, se veja. Oh, aleluia. Deus está redimindo histórias, querido. Deus está redimindo histórias. Deus está redimindo histórias. Deus está mudando destinos. Deus está mudando as coisas. Ele está fazendo algo.